Você acha que conhece Machu Picchu? Pense de novo. Por 500 anos, o mundo inteiro olhou para o lugar errado. O que está realmente escondido sobre os Andes não é apenas um retiro para imperadores, mas uma estrutura de engenharia impossível que nunca deveria ter sido encontrada por olhos humanos. Mas aqui está o que o governo não quer que você saiba. Enquanto cientistas acabam de descobrir que 60% da cidade ainda está enterrada no escuro, o Peru deu luz verde para pavimentar tudo com um aeroporto internacional antes mesmo dos estudos de impacto terminarem. Antes de continuarmos, eu quero a sua opinião honesta nos comentários. Por que um governo aceleraria a destruição de terraços milenares justamente semanas após a descoberta de 12 novas estruturas em zonas restritas? Será que é apenas ganância por 8 milhões de turistas? Ou existe algo lá embaixo que é mais valioso controlado do que compreendido? Comenta agora. Você acha que isso é progresso ou um dos maiores encobrimentos arqueológicos da nossa era? Neste vídeo, vamos revelar o X geológico que protege a cidade de terremotos, o DNA que prova que Machu Picchu era um centro de poder multiétnico e deliberado, e a contagem regressiva de 18 meses para o fim dos segredos que ainda restam sobre a montanha. Fique até o final, porque a linha do tempo dessa descoberta acaba de quebrar. Os ossos que mudaram tudo. Para entender o que está enterrado sob Machu Picchu, precisamos voltar um ano no tempo. Em um laboratório de genética em Yale, a bioarqueóloga doutora Lucy Salazar acabara de receber resultados que a fizeram ligar para um colega às 2 da manhã. Durante meses, Salazar e o geneticista Dr. Richard Berger lideraram um esforço para extrair e sequenciar o DNA de 34 indivíduos enterrados dentro das muralhas de Machu Picchu. Não se tratava de ossos encontrados aleatoriamente em meio aos escombros. Esses sepultamentos foram cuidadosamente planejados, posicionados em locais estratégicos por toda a cidadela ao longo dos séculos. O estudo deveria ser simples, um censo genético que confirmaria o que a maioria dos estudiosos acreditava, que Machu Picchu era uma propriedade real do imperador Inca Pachacuti, um retiro nas nuvens para o homem mais poderoso da América do Sul. Quando os conquistadores espanhóis invadiram o Império Inca em 1532, eles tinham apenas um pequeno exército de 130 soldados de infantaria e 40 de cavalaria. Mas eis a questão, os dados não cooperaram. Os perfis de DNA desses 34 indivíduos não se alinhavam com as populações padrão das terras altas ímpares, nem de perto. A diversidade genética era impressionante. Pessoas de origens étnicas completamente diferentes, regiões distintas, grupos linguísticos diversos, todas sepultadas juntas em um mesmo local. Algumas carregavam marcadores genéticos de populações costeiras a centenas de quilômetros a oeste. Outros rastreavam grupos muito mais ao norte. Mais tarde, o Dr. Berger descreveu as descobertas da seguinte forma: ao contrário do que haviam previsto, a imagem que se formava em suas telas não se parecia em nada com o retiro real. Era algo completamente diferente. Algo muito mais complexo e muito mais premeditado do que qualquer um poderia imaginar. E então, Salazar encontrou as 6 mulheres. 6 restos mortais femininos, enterrados entre os outros, continham DNA que não levava à Cordilheira dos Andes, mas sim à floresta amazônica. Povos da selva das terras baixas, encontrados a 2.440 metros de altitude, nas nuvens, em um local supostamente reservado para a realeza inca. Preciso que você imagine a distância. A bacia amazônica e Machu Picchu são separadas por uma das geografias mais inóspitas do planeta. Você começa em uma selva densa e sufocante, quase ao nível do mar. A umidade é tão densa que você consegue senti-la no paladar. Depois, você sobe por florestas nubladas, percorre passos de montanha verticais onde as trilhas são pouco mais largas que seus ombros, altitudes congelantes onde o ar se torna rarefeito até seus pulmões queimarem. A temperatura cai 40 graus em um único dia. O terreno muda de lama para gelo e depois de afloramentos rochosos. Mesmo os caminhantes modernos com telefones via satélite e equipamentos de Gore-Tex ainda morrem em trilhas como essas. E de alguma forma, há 500 anos, essas mulheres fizeram essa jornada, ou foram levadas a fazê-la. Um par delas deixou Salazar perplexo. Uma mãe e uma filha foram enterradas próximas uma da outra. Quando a equipe analisou os isótopos presentes em seus ossos, a composição química revelou 2 histórias de vida completamente
completamente diferentes. Os ossos da mãe apresentavam uma assinatura alimentar e geográfica distinta. A filha carregava outro bebê. Elas haviam vivido em lugares diferentes, em épocas diferentes de suas vidas, dietas diferentes, fontes de água diferentes, mundos diferentes. A mãe cresceu comendo os alimentos de um deles, região, respirando seu ar, bebendo de seus rios. A filha fizera o mesmo, em outro lugar completamente diferente. Duas mulheres ligadas por laços de sangue, separados pela geografia e reunidos na morte, a 2.440 metros de altitude, numa cidadela, ninguém deveria questionar. Salazar refletiu sobre esses resultados por um longo tempo antes de registrar qualquer coisa. Não se tratava de uma migração aleatória. Isso foi orquestrado, deliberado. Essas mulheres foram levadas a Machu Picchu de propósito, transportados por centenas de quilômetros através de alguns dos terrenos mais inóspitos da Terra. Alguém decidiu que eles precisavam estar aqui. Alguém com autoridade para mover pessoas por um império como peças em um tabuleiro. A pergunta que ninguém no governo peruano queria abordar era brutalmente simples. Por quê? Por que levar mulheres amazônicas para uma fortaleza nas alturas? Qual foi o papel delas? E o que a presença delas nos diz sobre o que Machu Picchu realmente era? Mas essa nem era a parte mais estranha, porque enquanto Salazar e Berger analisavam ossos em New Haven, alguém já estava fazendo varreduras do céu, e o que eles descobriram fez o DNA parecer uma nota de rodapé. O que os lasers encontraram? Em 2024, Eric Caramanica e uma equipe de especialistas em sensoriamento remoto sobrevoaram com drones equipados com LiDAR áreas de Machu Picchu onde nenhum turista jamais havia pisado. O LiDAR dispara milhões de pulsos de laser no solo e constrói mapas tridimensionais do que se encontra sob a vegetação, o solo e até mesmo rochas superficiais. Ele remove a selva como quem descasca a pele de um corpo. Ele vê o que os olhos humanos não conseguem. Os drones sobrevoaram as densas encostas florestadas que circundavam os famosos terraços e templos, áreas que, durante décadas, foram classificadas como natureza selvagem, selva intocada e moldando um sítio arqueológico conhecido. Nada para ver aqui. 12 estruturas. Foi isso que apareceu na tela de Caramanica. 12 edifícios e plataformas até então desconhecidos, escondidos sob séculos de vegetação densa. Estruturas que jamais haviam aparecido em qualquer mapa, levantamento ou sítio arqueológico. Um registro em 500 anos de exploração. Algumas apresentavam as características reveladoras de plataformas cerimoniais. Outras pareciam residenciais, administrativas. A questão não é o que eram. A questão é que eles estavam lá. Sempre estiveram lá, e ninguém sabia. Eis o problema. As áreas onde essas estruturas foram encontradas são zonas restritas. Turistas não entram lá. A maioria dos pesquisadores não vai lá. São áreas controladas pelo governo peruano. Acesso proibido há décadas. Ninguém explicou publicamente por que essas zonas foram restritas em primeiro lugar, ou por que escaneá-las nunca foi uma prioridade. 12 edifícios, escondidos por 5 séculos, encontrado em semanas, em áreas onde ninguém tinha permissão para procurar. Áreas que o governo peruano manteve isoladas, enquanto, como descobriríamos mais tarde, silenciosamente retomava planos para inundar todo o vale com 8 milhões de turistas por ano. E se 12 estruturas estavam escondidas logo além dos limites conhecidos, quantas mais estariam nos vales ao redor? Qual era o tamanho do complexo original? Estávamos diante de uma única cidadela ou do núcleo visível de algo muito, muito maior? Guarde essa pergunta em mente, porque a próxima descoberta piorou ainda mais a situação. O impossível X. Em 2025, um geólogo chamado Dr. Rualdo Menegatti, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil, estava analisando imagens de satélite quando percebeu algo nos dados geológicos sobre Machu Picchu que o fez refazer seus modelos 3 vezes antes de acreditar. 2 grandes falhas geológicas, cada uma com aproximadamente 175 quilômetros de extensão, cruzavam diretamente sob a cidadela. Não perto dela, não fica perto, fica exatamente embaixo, formando um X perfeito.
O ponto de intersecção está quase exatamente onde se encontra o complexo principal do templo. Para a maioria das pessoas, falhas geológicas significam uma coisa: instabilidade, terremotos, colapso. Mas quando Menegatti e sua equipe executaram simulações computacionais, mais de 1000 cenários de terremoto em todas as magnitudes e direções imagináveis, os resultados superaram todas as expectativas. Cada simulação apresentou o mesmo resultado. A intersecção dessas duas falhas geológicas é extraordinariamente estável. As forças tectônicas opostas praticamente se anulam, criando um ponto geológico ideal, onde o solo quase não se move, mesmo durante eventos sísmicos significativos. Deixe-me explicar de outra forma. Os Incas construíram seu local mais sagrado no ponto mais resistente a terremotos de toda a região, um ponto que só conseguimos identificar no século XXI com o auxílio de satélites em órbita e supercomputadores, e eles o encontraram no século XV, sem instrumentos, sem linguagem escrita, sem nenhuma tecnologia que possamos explicar. A própria Cusco foi devastada por terremotos diversas vezes ao longo da história. Bairros coloniais inteiros foram arrasados, igrejas desabaram, milhares de mortos. Mas Machu Picchu ainda está em pé, 500 anos. Nenhum dano estrutural significativo causado por atividade sísmica. Nunca. Ou os Incas tiveram uma sorte impossível, miraculosa, escolhendo este local perfeito dentre milhares de possíveis lugares nas montanhas. Ou talvez eles soubessem algo sobre o terreno sob seus pés que só agora estamos descobrindo. E veja só, quando Menegá publicou o artigo, o governo peruano não disse nada, nenhuma resposta, nenhum aceno de confirmação. Silêncio absoluto. O mesmo silêncio que demonstraram em relação às descobertas sobre o DNA, o mesmo silêncio que demonstrariam em relação a todas as descobertas subsequentes. E esse padrão de silêncio terá um impacto muito maior daqui a alguns minutos, porque a surpresa geológica estava ligada a algo que os engenheiros vinham documentando discretamente há anos, algo enterrado ainda mais fundo. A cidade sob a cidade. Quando os engenheiros modernos começaram a estudar a construção de Machu Picchu em detalhes, fizeram uma descoberta que ainda não foi totalmente assimilada pela maioria das pessoas. Aquilo que os turistas fotografam, os terraços, os templos, as vistas icônicas de cartão postal, representam aproximadamente 40% da engenharia propriamente dita, talvez menos. 60% de Machu Picchu existe, subterrâneo. Que assim seja, mais da metade de um dos sítios arqueológicos mais famosos do planeta está invisível, enterrada. Sob seus pés, quando você estiver naquele famoso mirante, quando as equipes de escavação cavaram quase 3 metros abaixo dos terraços visíveis, encontraram uma elaborada infraestrutura subterrânea, sistemas de drenagem, redes de fundações, muros de contenção, canais de água escavados na pedra, uma cidade inteira, oculta por todos os seus detalhes, é um verdadeiro complexo de engenharia sobre aquela que o mundo pensa conhecer. Os terraços que os turistas admiram não são apenas plataformas agrícolas, são as pontas visíveis de um sistema gigantesco que controla o fluxo de água, previne erosão e estabiliza a própria montanha contra os terremotos que essas falhas geológicas deveriam produzir. Ao remover a imagem do cartão postal, encontramos camadas e mais camadas de genialidade invisível. Só a rede de drenagem já seria impressionante pelos padrões modernos da engenharia civil. A água que entra no ponto mais alto é canalizada por condutos revestidos de pedra, redistribuída por dezenas de terraços, filtrada por camadas de cascalho cuidadosamente graduadas e expelida na base da montanha em riachos controlados, sem acúmulo de água, sem erosão, sem falhas estruturais. Durante 500 anos, através de monções, terremotos e séculos de negligência após o colapso do Império Inca, essa infraestrutura invisível foi construída sem ferramentas de ferro, sem rodas, sem argamassa entre as pedras precisamente encaixadas, e ainda funciona. Neste exato momento, enquanto você assiste a isto, antigos sistemas de drenagem incas estão gerenciando a água da chuva em uma montanha peruana com mais eficiência do que a maioria das cidades modernas gerencia suas águas pluviais. Engenheiros que estudaram o sistema afirmam que ele rivaliza com qualquer coisa construída no século passado. Alguns dizem que supera isso, mas aqui está o ponto. A precisão não parou no subsolo. No ponto mais alto de Machu Picchu, encontra-se um pilar de granito esculpido chamado
Intihuatana. O nome significa o lugar onde o sol está amarrado. Durante décadas, os arqueólogos o trataram como uma decoração cerimonial, um objeto ritualístico, interessante, mas não funcional, algo para fotografar e seguir em frente. Então, alguém resolveu medir isso de verdade, com precisão, usando satélites GPS. E o que eles descobriram mudou completamente a conversa. 3 graus. A pedra Intihuatana está alinhada a 3 graus do norte verdadeiro. Não o norte magnético, que varia com o tempo e muda ao longo dos séculos. O verdadeiro norte geográfico, o polo de rotação real do planeta. Esta única pedra esculpida funciona como um calendário solar, marcando solstícios e equinócios com uma precisão de até 15 minutos, ano após ano, século após século, sem ajustes, sem recalibração, sem qualquer tipo de manutenção. O nível de precisão astronômica codificado nesta única peça de granito corresponde aos padrões usados atualmente para a calibração de satélites modernos. Há 500 anos, a 2.440 metros de altitude, esculpido à mão em granito bruto por pessoas que supostamente não possuíam telescópios, nem instrumentos de precisão, nem matemática avançada, pelo menos que se saiba. Então, tente absorver tudo isso ao mesmo tempo. Posicionamento à prova de terremotos em um ponto geológico invisível em forma de X, 60% do sítio ainda enterrado, 12 estruturas desconhecidas encontradas em zonas restritas, DNA, evidências de uma população multiétnica reunida deliberadamente em todo o império e um alinhamento astronômico que rivaliza com a tecnologia moderna. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é a óbvia. Quanto de Machu Picchu realmente foi descoberto? 10%? 20%? O que mais está enterrado sobre aquela montanha? Se você está fazendo as mesmas conexões que eu, já sabe que isso não fecha. Toda semana, eu abordo as descobertas e as decisões que as embasam, porque o que acontece a seguir é onde a linha do tempo se rompe. 3 semanas da proteção à destruição. Janeiro de 2026, o Ministério da Cultura do Peru aprova um plano diretor para a proteção de Machu Picchu, diretrizes de conservação, gestão de visitantes, preservação, objetivos até 2046, 20 anos de gestão cuidadosa. No papel, exatamente o que todos os cientistas exigiam. 3 semanas depois, fevereiro de 2026, o Peru aprova a construção do Aeroporto Internacional de Chinchero. 3 semanas, de área protegida a área inundada. Os indícios disso vinham se acumulando há anos, mesmo enquanto o LIDAR escaneava as zonas restritas, mesmo enquanto o Menagat publicava descobertas geológicas, o governo peruano discretamente reativava um projeto de aeroporto que estava paralisado há 15 anos. Investigações de corrupção ligadas à construção civil brasileira. A gigante Odebrecht havia congelado os contratos. Bilhões desapareceram em subornos em 12 países. Presidentes caíram, autoridades foram presas. O aeroporto de Chinchero ficou soterrado em meio aos escombros. Mas no início de 2026, o projeto não apenas retornou, como foi acelerado. Meta: operacional até o final de 2027. 18 meses desde a aprovação até o pouso da aeronave. Capacidade projetada: 8 milhões de visitantes por ano. Isso representa um aumento de aproximadamente 200%. Os níveis atuais são canalizados por um vale que já sofre com problemas de infraestrutura, água e esgoto. E a pista de pouso está sendo construída diretamente sobre os terraços agrícolas incas de 600 anos em Chinchero. Não são ruínas, são terraços em funcionamento, com 6 séculos de existência e ainda em funcionamento. A irrigação flui, a drenagem funciona, a estrutura de engenharia se mantém intacta, sem necessidade de reparos. A mesma tradição de engenharia que construiu os sistemas subterrâneos sob Machu Picchu, as mesmas técnicas de construção, a mesma precisão impossível. Mas eis o detalhe que deveria causar espanto. O estudo de capacidade, o relatório oficial que determina se a região pode suportar de forma sustentável 8 milhões de visitantes, só deverá ser concluído em setembro de 2026, 7 meses após a aprovação do aeroporto. Eles aprovam o aeroporto antes do estudo. Isso determina
determina se o aeroporto deve existir? O relatório será divulgado em setembro. Quase certamente confirmará o que todas as avaliações independentes já apontaram. Concluído, o Vale Sagrado simplesmente não comporta esse volume. Sistemas de água, estradas, gestão de resíduos, preservação arqueológica, absolutamente nada disso é escalável. E o aeroporto vai abrir de qualquer maneira. A decisão foi tomada antes mesmo de existirem os dados. 8 milhões de turistas por ano geram receita em todos os níveis. Companhias aéreas, hotéis, transporte, concessões, impostos. Esse dinheiro não chega aos arqueólogos, não financia a preservação. O dinheiro flui para as mesmas redes que controlam os contratos de infraestrutura peruana há décadas. Siga o dinheiro, sempre revela quem se beneficia e quem decide. E os cientistas, eles não ficaram calados. O Dr. Salazar, pesquisadores de Cambridge, instituições arqueológicas japonesas, todos eles publicaram alertas. O fluxo de pedestres, a vibração, a umidade e a construção associados ao turismo de massa nessa escala representam ameaças diretas e mensuráveis à infraestrutura subterrânea que sobreviveu por 500 anos. A resposta do Peru? Silêncio. Não. Refutações, sem contra-argumentos, nenhuma análise de um único dado, apenas silêncio e um cronograma de construção. De um lado, há pesquisas revisadas por pares, evidências de DNA, mapeamento por lidar, modelagem geológica e 5 séculos de comprovação estrutural. O outro lado tem projeções de receita e um projeto de pista de pouso. E os terraços que estão prestes a pavimentar, uma vez que eles desaparecerem, o laboratório vivo para entender como os sistemas subterrâneos de Machu Picchu foram construídos desaparecerá com eles, para sempre. O que eles não querem que seja estudado. Então é aqui que estamos. E preciso que vocês ouçam isso com clareza. Cientistas passaram 5 anos desvendando o que Machu Picchu realmente é. Não é um palácio de férias para um imperador, nem um retiro cerimonial. Um centro nevrálgico de um império, deliberadamente projetado, geneticamente diverso, geologicamente perfeito, construído sobre um X invisível que só foi possível encontrar com o auxílio de satélites. 60% enterrado no subsolo, alinhado com as estrelas com uma precisão de 3 graus. Um sítio arqueológico construído com tanta precisão que seu sistema hidráulico ainda funciona após 5 séculos, e suas fundações resistem a terremotos que arrasaram cidades modernas construídas com aço e concreto. E agora, depois de cada escaneamento revelar sua complexidade inacreditável, depois de cada estudo comprovar a fragilidade do ecossistema ao seu redor, depois de cada indício apontar para algo muito mais significativo do que um destino turístico, o Peru corre para abrir as comportas, sem cuidado, sem gradualidade, em 18 meses, sem mais nem menos. O relatório de capacidade chega em setembro de 2026. O aeroporto abre no final de 2027. Mas eis a questão que não nos deixa em paz. E vou dizer isso porque ninguém mais vai dizer. E se isso não tiver nada a ver com turismo? E se as varreduras revelarem algo que certas pessoas não querem que seja estudado com cuidado, publicamente e de forma independente? E se o que está no subsolo, o que está escondido nessas zonas restritas, o que essas 12 estruturas realmente contêm, for mais valioso controlado do que compreendido? E se alguém analisar esses dados e enxergar não um patrimônio histórico, mas um ativo? Não estou falando de conspiração. Estou dizendo que a cronologia não faz sentido a menos que se leve em conta o que essas descobertas ameaçam. 15 anos de nada. Silêncio absoluto. Nenhuma paz sequer cavada. Então, 5 anos de revelações comprovaram que o local é ordens de magnitude mais significativo e mais frágil do que qualquer um imaginava. E de repente, com urgência, um projeto de aeroporto que estava parado há 1 década e meia precisa ser concluído em 18 meses. Logo depois que cientistas provaram que há muito mais enterrado sob aquela montanha do que se pensava. Logo após os dados mostrarem que apenas arranhamos a superfície do que existe lá embaixo. O Dr. Meneghat publicou o artigo geológico X, Silêncio de Lima. O lidar de Caramanica encontrou 12 estruturas em zonas restritas. Silêncio. O DNA de Salazar desfez a teoria da retirada real e provou que Machu Picchu era um centro multiétnico de poder imperial, construído deliberadamente.
silêncio. E então, 3 semanas após a assinatura de um plano de proteção de 20 anos, as escavadeiras receberam sinal verde. Setembro de 2026. O relatório de capacidade é divulgado. O que vimos hoje é apenas a ponta do iceberg de uma história que desafia a nossa lógica atual. Machu Picchu provou não ser apenas um retiro de férias, mas um centro nervoso de engenharia impossível, estrategicamente posicionado sobre um X geológico que a ciência moderna precisou de satélites para identificar. A pergunta que não quer calar é: por que o governo decidiu acelerar um projeto de aeroporto justamente agora, após 15 anos de silêncio? Com 60% da cidade ainda enterrada, estamos prestes a pavimentar segredos que sobreviveram intactos por meio milênio. O relatório de capacidade de setembro de 2026 será o ponto de não retorno entre a preservação histórica e o lucro imediato. Se as vibrações e o impacto das obras danificarem a rede de drenagem milenar que ainda funciona, perderemos para sempre o maior laboratório de engenharia antiga da Terra. Este não parece ser apenas um debate sobre turismo. Pode ser uma luta pelo controle de algo muito mais valioso que está escondido naquelas zonas restritas. Alguém analisou os dados das 12 novas estruturas e parece ter decidido que o concreto é a melhor forma de manter o silêncio. Se você acredita que a verdade sobre o que está sob as montanhas precisa ser revelada antes que as pistas desapareçam, inscreva-se no Stellar Insights e ative as notificações. Estamos acompanhando de perto cada detalhe dessa linha do tempo que está prestes a quebrar. A contagem regressiva começou e Machu Picchu está ficando sem tempo. Até a próxima descoberta.